Eu, Lucas, eu queria avisar que se você quiser que o seu texto apareça aqui, que ele seja avaliado totalmente de graça em uma das nossas lives, que acontecem toda terça-feira, a partir das 7h30, é super fácil, tem mais informações aqui embaixo de como você faz para enviar e é 100% seguro. Bom vídeo, boa análise, tamo junto. Bom, vamos começar pelo texto do Edson Vieira, que tá aqui no chat, faz parte do Ninho, mandou o texto dele hoje pra gente, se chama As Nuvens de Strata. Edson. Edson, hein? Hein? Deixa eu tirar a música pra evitar que a gente tome um copyright. Eu não tenho certeza se a gente vai tomar ou não, então vou melhor tirar, né? E Gabriel, você tem uma reunião com a equipe da Flive? Nem eu sei dessa reunião, cara. Por isso então que teve um autor que falou pra mim outro dia que você tava tendo regalias na Flive. Ah, por isso então. Tá tendo reuniãozinha. Hein? Nem o CEO sabe das reuniões que acontecem na Flive com os autores. Pra você ver. Uma coisa muito boa, né? Que não precisa passar por mim pra gente ter uma reunião com o autor. O que é muito legal. Na verdade, eu acho que é um ponto super positivo. Bom, bora pro que interessa. Vamos ler o texto do Edson. Salve, Pedrão. O teu ainda não foi, tá? Eu dei uma atrasadinha porque eu imaginei que você ia demorar um pouquinho. Então, que bom que você chegou. Próximo texto é o teu que a gente vai ler. Bora lá. Escuridão e luz. Ele abriu os olhos, mas tudo continuou escuro. Sentou-se rapidamente, assustado por não enxergar. Bom que apesar de ele estar cego, ele conseguiu achar um lugar para sentar, né? Um banco atrás dele, isso é bom. Esfregou os olhos, mas a escuridão em que se... Ah, mas ele podia estar dormindo. Ele estava deitado, e aí ele se sentou na cama. Pode ser isso. Esfregou os olhos, mas a escuridão em que se encontrava era total. Esticou os braços ao redor para tentar entender onde estava e só encontrou a superfície dura e fria onde estivera deitado. Ele estava deitado. Sentia frio. Na verdade, seus membros estavam gelados, como se há muito tempo estivesse ao relento. Não era um frio de inverno que ele sentia no ar. Era um frio noturno e úmido. Estava muito úmido. Cara, eu vou te dar uma dica, Edson. Você usa palavras iguais com certa frequência. Úmido e úmido. Ali em cima também teve... Apesar de poder parecer que não interfere, mas escuridão e escuridão. Tem uma espécie de pleonasmo que acontece aqui. Ó. Ele abriu os olhos, mas tudo continuou escuro. Sentou-se rapidamente, assustado por não enxergar. Se está tudo escuro, é óbvio que ele não enxerga. Então você pode colocar só sentou-se rapidamente, assustado. De boa. Entendeu? É um toque além, tá? É uma questão sobre a sua escrita mesmo para ser trabalhada. Não é nada técnico, não é nada editorial. Então é uma coisa legal, na verdade. Tá? Por enquanto, eu entendi o que você quer me contar e isso já é um ponto bem positivo. Seus olhos ainda não enxergavam nada, mas a escuridão não parecia ser nenhum defeito de visão. Ele podia divisar alguma coisa, mesmo no escuro. Tentando usar os outros sentidos, ele foi aos poucos... corta um pouco do ele também. Ele podia divisar, ele foi aos poucos. Aqui podia ser... Tentando usar os outros sentidos, foi aos poucos. Só corto ele que já tá excelente. Salve, Andrei. É o primeiro texto. Hoje tem só 2, mas a gente vai ler talvez alguma coisa depois também e tal. Mas hoje tem só 2, mas eu vou gastar um pouco mais de tempo em cima. Beleza? Ele podia divisar alguma coisa, né? E aí depois ele conseguiu percebendo o que estava ao redor. Havia um som no ar, constante, mas não parecia ser vento. O que eu ouvi era um som de vazio, que é ao mesmo tempo tudo. Peraí. O que eu ouvi era um som de vazio, que é ao mesmo tempo tudo. Um rumor grave e constante. Era o rumor que se ouve quando se está num lugar alto, silencioso e amplo. Entendi. Achou estranho não enxergar nada se estava num lugar tão aberto. Ele tem a sensação, né, de estar num lugar muito alto, mesmo que não enxerga nada, mas ele claramente não perdeu a visão, é porque o lugar mesmo está escuro. Interessante, é uma doideira completa e alucinada. Ele sentiu que não adiantaria pedir socorro, que não havia ninguém por perto,
mas também temia o que poderia estar escondido nas trevas. Precisava tentar. Pô, precisava sair dali, né? Vamos direto ao ponto. Ou pelo menos enxergar alguma coisa. Esse então também é descartável. Ficou de pé, com cuidado, e começou a andar, devagar e arrastando os pés. Esticou os braços à frente para o caso de se deparar com alguma parede ou outro obstáculo. Seus passos produziam ecos no alto. O rumor grave parecia estar mais alto em uma direção. Tomou-a. Poderia ser uma saída. Eu tenho um comentário. Como a maioria dos escritores amadores, que ainda não estão com uma carreira e tal, uma edição, o seu primeiro parágrafo ele é inferior aos outros parágrafos. Esses parágrafos que eu acabei de ler, eles estão de boa, eles estão legais. Enquanto o primeiro parágrafo eu te critiquei em alguns pontos. É óbvio que tem algumas palavras sobrando, mas aí é uma questão de você reler uma vez e ir dinamizando o teu texto. Mas o primeiro parágrafo ele tem problemas um pouco mais pesados e estáveis que você não repete nos outros parágrafos. Ou seja, talvez reler, talvez dar uma relaxada ou escrever antes de escrever o que você vai escrever para já pegar no tranco. Porque eu entendo esse problema, todo mundo passa por isso. É uma falta de edição mesmo, né? De você voltar lá, arrumar aquilo e tal, entender. O primeiro parágrafo costuma ter esse problema porque você não pegou no tranco ainda. Uma boa dica é, inclusive, você, ao final do capítulo 1, ou do primeiro... Enfim, ao final da sua escrita, você está tipo, beleza, eu vou escrever só até aqui, hoje. Você volta no primeiro parágrafo que você escreveu no dia, só nele e arruma só ele. Porque você já vai estar quente e daqui a pouco você consegue arrumar ele de uma forma que você não vai ter que gastar tanto tempo depois, vai ficar mais alinhado. Porque é meio como se você fosse um Chevette a álcool dos anos 80 e você tem que esquentar porque está muito frio. Entendeu? É meio que isso. O escritor é um Chevette nos anos 70 no frio. Começou a andar com mais confiança e o ritmo de seus passos ficou mais constante. Suas pernas, enrijecidas e doloridas por causa do frio, formigavam levemente com o sangue voltando a circular. Enquanto caminhava, teve uma súbita lembrança de onde estivera antes. Ele percorria uma estrada, atravessando campos amplos, sem sinal de gente por perto. Não se lembrava se era noite ou dia, nem de onde vinha antes disso. Para onde ia não era importante. Sua vida nos últimos tempos tinha se transformado num eterno vagar. Interessante. Mas essa fora a sua escolha. Uma espécie de castigo imposto por ele mesmo. Ele carregaria sua culpa aonde fosse. Por isso não via sentido ou diferença nos caminhos que tomava. Apenas viajava e tentava sobreviver. Aonde ia, pouco se sabia sobre ele. As pessoas não perguntavam ou por não se interessarem ou, talvez, por o acharem estranho. Um jovem como ele Peraí. Vamos descer aqui. Um jovem como ele, tornado um andarilho solitário, não era coisa que se via todos os dias. Ia contra os preceitos estabelecidos. Aqui podia ser um ponto. Havia andarilhos e pessoas sem cidadania estável em Strata, mas não gente de sua idade. Isso aqui é um elemento amador. Então ele viu algo. É uma quebra que... ela é desnecessária e ela é muito... Cara, esse mosquito, mano. Eu não matei ele não, né? Não matei. Ele tá por aqui. É uma quebra que ela é muito previsível, entendeu? Caramba, esse mosquito, mano. Eu vou pegar ele ainda hoje à noite, tá? No momento que você diz que é Chevette, automaticamente fez do cara um cara que bebe não é pouco. Pois é. Pior que já reescrevi esse começo umas 5 vezes, mas eu mesmo notei isso. E do primeiro capítulo pros seguintes também. Pois é, cara, talvez seja porque toda vez que você reescreve, você tá no começo da sua escrita, ou você tá preso a ele. Eu fiquei muito tempo preso em muita coisa no Corvo Negro. Então eu te entendo, entendeu? Eu superei isso reescrevendo mais de 20 vezes ele. Literalmente mais de 20 vezes ele. Eu tenho hoje 21 ou 24 versões de Corvo Negro. Desde vezes que eu reescrevi do zero até vezes que eu arrumei algumas coisas. Mas normalmente os primeiros capítulos
sempre foram o meu grande problema. E o que eu fiz pra resolver foi, cara, tentar mudar eles, sabe? Então daqui a pouco a solução é você mudar o primeiro parágrafo. Porque o resto tá de boa. Então, vamos por aqui. Então ele viu algo. Isso aqui pode ser totalmente excluído da vida de todos vocês, tá? Uma luz surgiu. Pronto. Tá aí, ó. É óbvio que ele viu a luz, né? Se ele tá falando. Uma luz surgiu. Estava um pouco à direita da direção em que ele andava. Era fraca e azulada. Apenas um ponto ao longe. Outra luz apareceu. Os então, ou de repente, são muletas que a gente tem que evitar ao máximo usar e de preferência nunca usar. Então, de repente, é uma vírgula que você como escritor está usando que é de muleta para conseguir levar o teu leitor a algo que ele não precisa ser levado dessa forma. O seu leitor ele tem que ser levado de uma forma mais orgânica. E quando você coloca um então ou um de repente, você não está sendo orgânico. Né? Superou nada, tô aqui de prova. Olha aí, mano. O cara é pica. Outra luz apareceu, um pouco mais à direita. Esta, por sua vez, amarela. Ele parou de andar e viu mais, milhares de outras luzes aparecendo. Eram estrelas. Ele estava num lugar aberto. Sua sensação não estava errada. Mas isso não era tudo. De cada lado começavam a tomar forma vários pilares delgados e altos. Delgado é fino, né? Distribuídos em pares que não se distanciavam um do outro em mais de 2 metros. E eram muitos, enfileirados ao longo do caminho, como numa galeria com vários portais. Legal, isso aqui funcionou muito bem. Eu consegui visualizar o que você quer me explicar. O que é difícil de fazer. Tudo era feito de pedra clara. À frente havia uma abertura mais larga. Tá, isso aqui eu já não entendi. Aqui, ó, esse então. Então é foda. Mas eu vou parar de criticar isso, tá? Tu já entendeu. Ele entendeu o porquê da escuridão. Havia um nevoeiro que agora estava se dissipando. Era tão denso que tinha tomado conta de tudo. Por isso ele não via nada. Agora, a cada instante, ficava mais claro. As estrelas brilhavam de cada lado e à frente. Para trás, tudo ainda era escuridão. Ele olhou para baixo, para seus braços, tão brancos que quase refletiam a pouca luz. Ainda sou eu mesmo, pensou. Havia algo no fim da galeria. À frente, uma mancha escura redonda parecia pairar no ar no meio da abertura mais larga. Eu ainda não entendi o que é. Continuou a andar na direção daquela sombra. O frio diminuiu, mas agora a sensação de desolação ficou maior. Esse agora aqui tem que sair, cara. Sabe por quê? Porque parece que você trouxe pro presente, entendeu? O frio diminuiu, mas a sensação de desolação. Ah, tu ativou essa ferramenta, legal. De desolação ficou maior. A ausência do nevoeiro o fez se sentir exposto. Antes percebeu, parecia protegê-lo, embora numa total escuridão. Decidiu caminhar até um dos lados, para um dos portais, tentar enxergar o que havia além deles. O quê? Isso é impossível! Ele exclamou em voz alta. À frente e abaixo de onde se encontrava só havia uma coisa: o céu. As estrelas brilhavam, aqui inclusive pode ser 2 pontos, né? As estrelas brilhavam e uma brancura se estendia até o horizonte como um campo de algodão ou neve. Cara, aqui simplifica, campo de algodão, um campo de algodão. Eram nuvens. Olhando para a esquerda, viu uma à sua altura. Era ela o nevoeiro de antes. Afastou-se do portal sem acreditar. Estava às 11, quase caiu para trás. Um impulso o fez se virar e correr para dentro novamente, onde já sabia que era seguro. Virando-se para o lado escuro, pensou que talvez fosse melhor tomá-lo. Quem sabe a saída de fato seja ali. Devo ter vindo de lá. Mas olhou novamente na direção oposta. A sombra circular que ele vira pairando estava muito mais nítida agora. Era um disco cheio de desenhos em relevo, sustentado por uma haste fina. Devia estar a 2 metros do chão. Atraído pela estranheza, ele foi na direção daquilo, esquecendo um pouco o pavor.
Eu tenho uma teoria. Estamos chegando em 15 minutos, tá? Então eu vou pra minha teoria já. Essa história aqui, esse trecho, é sobre ele escolhendo se ele vai abraçar as trevas ou a luz. Talvez até ele abraçando as trevas ou a luz dele mesmo por dentro. Ou eu tô viajando e é só um cara realmente que tá num lugar muito alto, onde tem nuvens. E ele vai entrar em algum portal ou vai fazer alguma parada com a nuvem que vai dar muita loucura. Porque pra mim parece isso, tá ligado? Nesse momento, de repente, vi algo por um instante, então eu desci rapidamente para baixo. Cara, é bem isso aí, André. Tipo, esse trecho é tipo todas as muletas que o escritor costuma usar e que não precisa usar e que piora a nossa literatura, tá ligado? O agora sempre marca o presente, acho que uso ele de vez em quando. Não, o agora não marca sempre o presente. Depende de como você coloca. Mas, claro, logicamente, sempre que você usar o agora, existe um risco de você marcar o presente. Porque nessa frase, ela não estava no presente. Mas o agora me fez, como leitor, achar que estava no presente. Entendeu? Então é uma parada muito delicada. Como eu consigo pessoas para fazer leitura crítica? Como o serviço costuma ficar em que valor? Cara, eu vou te responder, Alan, depois que eu finalizar essa análise. Que eu vou te indicar uma pessoa. Mas, Edson, no geral, eu achei um texto bem legal. Eu me diverti lendo, eu curti a leitura. É uma leitura hiper contemplativa. Então, com certeza, você vai precisar de uma divulgação menos contemplativa, uma divulgação um pouco mais objetiva, explicando de fato qual que é o objetivo da sua história, uma sinopse que deixa as coisas bem óbvias, porque quando o seu leitor lê essa primeira página, ele não vai ficar perdido, entendeu? Ele não vai ficar tipo, pô, é muita contemplação, é muita loucura, não é nada palpável. Se ele tiver na sinopse, na divulgação, coisas palpáveis, ele consegue ler isso aqui sem se preocupar. Se a sua comunicação for muito contemplativa, muito artística, você acaba perdendo esse cara. Porque ele não vai saber o que ele vai ler, e quando ele começar a ler, ele vai continuar não entendendo. Entendeu? Então, basicamente, essa é uma dica para você. Mas eu achei legal. Toma muito cuidado com a forma de escrever muito erudita. Você não está erudito, mas você está flertando com o erudito. É muito para, você pode colocar uns pra. E basicamente tentar deixar um pouco mais leve, um pouco mais fluida a, a escrita. Porque quanto mais atual, melhor. Teve um livro que a Cláudia pegou da Flávia outro dia. E ela tava lendo, ela falou, pô, eu gostei da história, só que a autora, ela escreve de uma forma que parece muito velha, parece um livro muito velho, e não é um livro velho, a história não é velha, e acaba que cansa. Então, isso é uma dica, mano, que é muito, muito, muito importante. Mas o teu livro, ele não está pesado, ele não é um erudito pesado, ele não tá pesado. Mas cuidado, eu recomendo você reescrever a sua história, porque isso é essencial para todo escritor, buscando tirar esses então, esses de repente, essas paradas assim, e também tentar deixar a sua escrita um pouco mais leve, um pouco mais, sabe, um pouco mais brigadeiro da vida. Basicamente isso eu acho que já vai ajudar muito, mas eu gostei de ler, eu achei legal. É que originalmente esse capítulo era um prólogo, por isso que eu senti essa pegada erudita, né, Edson? Porque eu não gosto de prólogo, né? Tentou me enganar, porra. Ah, você tentou me enganar, ô porra. Por isso que eu falo que prólogo é uma merda, porque é muito contemplativo, é muito pá. O teu leitor ele quer ir direto pra entender, pra ver o protagonista e tal. Mas como eu falei, se a comunicação estiver bem alinhada, eu acho que não é um problema. Acho que vai dar tudo certo.